tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dando a continuidade às nossas atividades aí de divulgação, de estudo, com o assunto de hoje, por que as pessoas cometem o suicídio, né? A colega aqui, a Eveline do grupo, ela vai iniciar, inclusive, explicando para vocês um pouco mais acerca até da nossa imagem que está associada ao vídeo ali, para vocês compreenderem um pouco melhor, né, desse trabalho que a gente está realizando. Boa noite. Então, a imagem, ela foge um pouquinho daquilo que normalmente a gente vê, né, nas publicações quando se remete ao suicídio. As imagens ali escolhidas, elas mostram, então, o formato, né, de um rosto, então, de uma pessoa, descendo, então, uma parte do mar, né, como se estivesse em decadência, e também a questão da água, são os elementos que ali, então, são abordados nesse post. O que isso representa? Justamente é um assunto muito importante, um assunto em que a gente pode observar que uma pessoa, né, que muitas vezes comete um suicídio, ela vai se afogando, né, se afogando em vários setores de sua vida, até então, né, chegar à questão de, como é que eu posso dizer, de, né, se ausentar deste mundo físico. Então, a partir dessa reflexão que nós trazemos, né, na modalidade de hoje, esse encontro em forma de perguntas essas realizadas através das nossas redes sociais. Pode ser que nós recebemos aí durante a gravação a visita de algum espírito ou não. Então, João, o que é suicídio? Do ponto de vista hoje fisiológico, né, seria uma interrupção da vida orgânica, né, propriamente assim. Mas no ato de suicidar-se, né, o indivíduo ele opta, ele toma essa tomada de decisão consciente, né, de interromper, né, a sua vida, né, orgânica ali, do corpo físico, né, usando de algum instrumento, de alguma medicação, de alguma substância, de algum ato, né, violento que leve esse rompimento, né, do funcionamento do corpo físico, né. E isso é importante, nós que nos consideramos espiritualistas, né, no segmento da ciência espírita, do espiritismo, da Umbanda, da universalidade das questões, que o cidadão, quando apta em fazer essa tomada de decisão, ele tem a consciência que está extinguindo, né, em caráter definitivo, como se a aniquilasse realmente, como se não existisse mais. E isso é diferente para aquelas pessoas que não é muito falado, não tem muita informação acerca disso, mas tem espíritas, espiritualistas, esoteristas que cometem suicídio também. Tem o conhecimento acerca da realidade espiritual, da existência pós-vida, e mesmo assim, né, acabam praticando esse ato. Porque as pessoas têm aquela ideia assim, não, eu sou espírita, já sou agora espiritualizado, tô imune, né, desse processo aí. E pelo contrário, a gente diariamente tem notícia aí de pessoas no segmento, né, não só religioso, mas espiritualista, aí, que acabam, né, partindo desse plano físico nessas condições. Certo. E para onde vão os espíritos que cometem suicídio? Essa pergunta ela é interessante porque a região, né, no plano astral, não é uma região, digamos assim, boa, né? Que todos nós temos uma concepção de desencarnar logo que a vida extinguir e ir para uma região, um local bom no plano espiritual, né? Habitar uma cidade, né, que seja adequada com os nossos anseios, expectativas, metas, propósitos. Mas o espírito nessa condição,
né, ele passa pelo processo de perturbação, né? Aquele momento ali que interrompeu a vida física dele, ele entra num sono, né? O voo não é diferente do sono que todos nós temos ao dormir à noite, né? Adormece e acorda, né? Esse acordar do espírito já não é muito legal, porque provavelmente ele está vinculado ao corpo ainda, né? É muito recente. Agora, de que forma está sendo o procedimento adotado pela família ou pelas pessoas encarregadas daquele processo de descarte do corpo ali, se for o velório, o caixão, provavelmente ele vai despertar vários momentos, por vários dias, meses, talvez anos ou até séculos, dentro desse habitat aí, né, próximo ao corpo. Agora, se for adotado o processo de cremação, já é diferente. O espírito ele tem seu corpo astral tem um apagão nesse sentido. O apagão ele é visto como ele perde a consciência, vai ficar por muitos anos num processo de sono no plano espiritual, em regiões sombrias, né? Qualquer um dos suicidas ele fica em regiões umbrais, né? Distanciada do ambiente que tem contato com a luz solar e por muito tempo, né? Não tem um tempo assim estabelecido para cada consciência, para cada pessoa, né? Vai depender muito do momento dela de elevação, de conscientização e inclusive do fator de resgate, né? As pessoas que no plano astral que vão iniciar um processo de auxílio, de ajuda, de recuperação, a notícia que é uma realidade espiritual, essa realidade que a gente vivencia no plano físico, ela não é diferente no plano astral, né? Não se tem socorristas para todo mundo, não se tem sistema para receber todo mundo ao mesmo tempo, então é analisado cada caso, cada situação, o momento de cada um ali, se é possibilidade resgatar aquele indivíduo, aquela consciência daquela região ali, mas é algo que tem que ter muita ciência que as consequências elas são bem severas, né, para a condição espiritual, mas é uma região sombria, né, é um umbral, digamos, uma parte afastada assim. Se a gente tiver uma ideia de cidade, vocês imaginem um local retirado da cidade, mais subúrbio, afastado, distanciado dos grandes centros. A mente fica alojada nessas regiões, por isso que alguns livros retratam de vales dos suicidas. É um clássico da literatura espírita ali, da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que os espíritos vão para um vale, não necessariamente que seja um vale, mas regiões mais afastadas num círculo maior de convivência espiritual. De cidades espirituais são regiões mais afastadas, menos povoadas, no sentido assim, inclusive de estruturas, né, bem precárias, assim, né, regiões, né, que dá a remeter tipo um vale, assim, campos, né. Então essas mentes ficam ali, né, por muito tempo, até as suas depurações dos dupletéricos ligados aos corpos que ainda estão, né, possam se desvencilhar. Não tem nenhuma fórmula, na verdade, de saber, então, quanto tempo, né, esses suicidas ficam, né, então, nessas regiões umbralinas. E quanto ao suicídio lento, ao desgastar o próprio corpo, né, a diferença dos suicidas que utilizam álcool, utilizam drogas, abusam, né, excessivamente de comida, ou até mesmo quem comete, né, tira a sua própria vida com algum dano, né, físico realmente, né, enfim, a gente sabe assim, algumas questões de enforcamento, por exemplo, né, que é algo muito comum assim. Nesses casos que a gente consegue avaliar, né, tanto indivíduos que façam uso de cigarro, álcool, drogas ou medicações que visem a afetar o funcionamento do corpo físico e levando até um processo de morte, assim, de interrupção.
a gente tem uma forma de estender, esclarecer um pouco melhor. Não tem como se falar do suicídio sem falar na questão do veículo, energia, né? Isso é muito importante, a fisiologia dos corpos espirituais. Quando há um nascimento, há uma carga vibratória ali de fluido vital, de vitalidade, que é acrescida entre o agente intermediário do corpo espiritual e do corpo físico, que é chamado duplo etérico. Ele que faz a relação, né, tanto um como do outro, e ele recebe uma concentração de energia com uma durabilidade, que nem uma pilha. Uma pilha, né, vai durar por tantas horas, tantos dias, tantos meses, tantos anos. E esse duplo etérico, ele recebe, né, uma carga inicial. Mas as nossas condutas no decorrer, ao longo da vida, podem alongar aquela existência prevista para um X, né, alongar porque você alimentou aquele fluido vital, podendo lhe dar mais longevidade, né, até além do que está estabelecido, ou da forma contrária, né, acabar você tendo um desperdício, né, pelos desgastes, né, e aí pode ser de conduta, postura, comportamentos inadequados, excessos de toda ordem, alimentar, vícios, né, como já citado aqui, de cigarro, droga, bebida, leva a um desprendimento dessa força vital e com isso vai afetando o funcionamento de forma mais acelerada do corpo físico. Disfunções, enfermidades vão surgindo onde não deveria ocorrer. Muitas das enfermidades que o indivíduo passa ao longo da vida não seriam necessárias a pessoa estar passando por elas, estar realizando tratamentos médicos, acompanhamentos, mas isso é decorrência desses processos aí, né, de acarretamento de condutas, né, comportamentos. Então, são fatores a serem observados, né, no dia a dia. Eu acredito que quando a gente começa a observar e compreender um pouquinho além do suicídio, não somente do ponto de vista orgânico, né, mas também espiritual, e trazendo isso um pouquinho também, que não o ato em si de tirar a própria vida, né, como muitas vezes é chamado, né, o suicídio, como eu particularmente tinha essa compreensão, quando a gente para e de próprio cuidado com o corpo, né? Se a gente for ver a questão energética, aquilo que move o nosso corpo, aquilo que move as células do nosso corpo, e no momento em que nós deixamos de fazer algo para o seu próprio funcionamento, coisas simples da vida, até mesmo como o ato de beber água, por exemplo, né? de autossabotagem, enfim, coisas simples, também se pode compreender como um ato, né, de que vai aumentando essa água, então, que vai nos afogando, né, porque quando a gente deixa de fazer algo, né, normalmente nós estamos fugindo, não querendo enfrentar, né, determinada situação. Então, isso também, do ponto de vista terapêutico, indo um pouquinho mais além da palavra do suicídio, né, eu considero, pelo menos pelos estudos também, como um ato, né? E nada melhor do que agora, que é o mês de setembro, né? Setembro amarelo, que é estender a mão para alguém, né? Ter um momento de escuta para uma pessoa que está precisando de auxílio, é um ato de caridade, né? Sem dúvida. Poder auxiliar, elucidar, alertar acerca desse processo que está iniciando com alguém, né, é muito importante. E o suicídio em si, ele, de forma transcrever essa palavra, seria um desequilíbrio, né? Então, toda mente em desequilíbrio, desequilibrada, ela desprende, né, suas forças internas de manutenção, de sustentação, levando ao veículo físico a um processo de ruína, assim pode-se dizer, né? Então tem a via direta de interrupção da existência e tem as vias indiretas, né? Que também, de forma
lenta, mas progressiva e gradual, vai levar ao processo de falecimento, antes de um tempo já estabelecido, né? Mas essa questão do suicídio ela é muito intrigante, né? Até pelo fato a gente tem um exemplo aí na história do Brasil mesmo, do ex-presidente Getúlio Vargas, né? Que a história conta como um suicídio lá, que se deu um tiro lá, se interrompeu a existência, mas os espíritos no livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, através da Emmanuel, conta que Getúlio Vargas optou, né, em interromper a sua existência para evitar que uma guerra civil viesse a acontecer. Então, um sacrifício dele levou a um período de paz, né, que levaria o país a um momento de trevas, de escuridão, e não saberíamos nem como estaria hoje atualmente o país se ele não tivesse, né, desistido, interrompido a encarnação e evitado o conflito que seria iminente, né, se ele não renunciasse, uma guerra civil, né, se instalaria no Brasil, né, com consequências devastadoras. Então, e agora? Foi colocado, ele interrompeu, o ato dele, né, interrompeu a existência, mas visando um bem maior. Então, é muito interessante se ter que avaliar cada caso, cada situação, se realmente, se aquilo que aconteceu é um processo de fuga, né, ou se é um processo visando um bem, né, maior. Né? Então, é muito interessante essa parte aí da questão espiritual que envolve todos os contextos, né? Então, não dá para afirmar que aquela pessoa se tirou a vida mesmo, né? E a gente vai entender em alguns processos também de desencarnação que a força da vontade, que é uma energia, né? Ela molda os destinos, né? Tem pessoas que fumam e bebem, não, mas eu não vou morrer disso, do cigarro, nem da bebida, e forjam o seu próprio destino e vêm a falecer de outras coisas, né? Como algumas falam o contrário, não, eu vou morrer por causa do cigarro, por causa da bebida, e acabam realmente sendo afetadas por esses elementos aí. Então percebe que o poder que a mente tem, né, em diferentes momentos, né, de direcionar determinados elementos, né, que tem a capacidade de prejudicar o próprio organismo. Então é bem interessante a gente analisar esses aspectos aí. Então, porque as pessoas cometem suicídio, não há uma única resposta, né? Cada caso é um caso. Exatamente. Não tem hoje uma regra geral, né? As pessoas querem fugir, querem adiar, querem evitar. E até para os espiritualistas aí, né, que têm consciência sobre isso, eu vou deixar para uma próxima encarnação para resolver essas questões. Não quero resolver aqui, quero resolver no plano espiritual. E agora? E aí? E aí entra em livre-arbítrio, né? Olha, não quero mais continuar encarnado, tenho um direito, né? Deus não me deu livre-arbítrio, e agora? O que eu faço? Se eu não quiser viver mais, é suicídio? Se eu quero voltar para o plano espiritual, quero voltar para o meu verdadeiro lar, não estou gostando mais daqui. São perguntas, né? Não estou afirmando, mas são perguntas que ainda levam a muitos questionamentos e ainda não temos respostas para isso, né? Na própria codificação espírita, né? A única coisa que sabemos, você tem que encarar as vicissitudes ao longo da vida e até o final. Mas aí, quem é que decide? Onde está estabelecido? Eu não lembro do contrato reencarnatório, se é que tem contrato reencarnatório, não tem um cartório que possa olhar lá para... Né? Não se tem isso, né? Então é interessante a gente pensar, mas sem dúvida a valorização da vida, o cuidado, sempre é um bem a ser colocado em prol, né, de tudo e das pessoas. Mas são questões, né, que levam os estudiosos, aos pesquisadores a pensar, né, sobre esses temas aí. Pessoal, esses são alguns dos assuntos que a gente levantou, né, em torno do vídeo ali. Alguns assuntos nós vamos aprofundar nos próximos episódios aí. Deixe seu comentário, seus questionamentos aí, contribua com esse trabalho, é muito importante. E até um próximo vídeo aí nosso aí do canal.